Se você busca segurança e quer investir em um fundo imobiliário que não vai te dar dor de cabeça, eu vou te dar 3 razões para investir no KNRI. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva e você está no Primeiros Passos para Investir. Seja muito bem-vindo. Quem já investe há muito tempo sabe que uma carteira diversificada é a melhor forma de proteger o seu patrimônio. Afinal, em renda variável, as oscilações são muito comuns e uma carteira diversificada pode ajudar a mitigar esses efeitos. E o que é uma carteira diversificada? É aquela que vai ter fundos de vários tipos de riscos diferentes. Por exemplo, não dá para ter só fundos imobiliários que pagam muito bem, mas que sejam mais arriscados, porque alto retorno normalmente está atrelado a alto risco, mas também não adianta nada ter apenas fundos seguros, mas que pagam pouco. Então, quando você diversifica, ou seja, tem fundos de graus intermediários de risco, você consegue balancear essa carteira, dar um equilíbrio para ela e aproveitar o que todos têm de melhor: a renda daqueles mais arriscados e a segurança daqueles que pagam um pouco menos. E se você está buscando algum ativo para colocar na sua carteira para poder ficar mais tranquilo, o Kinea pode ser uma boa opção. Lembrando, gente, que isso aqui é apenas a minha opinião como investidor. Eu não posso recomendar, eu estou apenas compartilhando a minha visão. É muito importante que você estude bastante, ouça muitas opiniões, mas a sua decisão é a final. Então vamos lá conferir algumas informações a respeito dele e ao longo do vídeo eu vou te dar essas 3 razões para investir. Muito bem, o Kinea Renda Imobiliária está sendo negociado atualmente aí na casa dos 149, né? R$ 150, está nessa faixa, mas ele teve muito mais barato, mas muito mesmo, né? Na casa dos 127. O dividend yield dos últimos 12 meses, ou seja, o rendimento do dividendo, foi de 6,57 e a valorização foi muito expressiva nos últimos 12 meses, de 13,61, sendo que 7% só no último mês. Olha só, um mês atrás ele estava sendo negociado a R$ 133, gente. Então, quem não comprou aí, perdeu uma oportunidade. Mas vamos fazer uma continha aqui, ó. Vamos supor que a pessoa comprou lá atrás por volta dos 130, né? Vamos dizer que a pessoa comprou nesse valor. E aí vamos colocar aqui os dividendos. Vamos considerar aqui os 9,78 que ele pagou nos últimos 12 meses. Se a pessoa comprou a 130, isso dá uma rentabilidade, um retorno de 7,52. Portanto, bem maior, né, do que os atuais 6,57, porque o cálculo aqui está sendo em relação ao preço de mercado hoje e a média dos dividendos ao longo do tempo. Bom, e esse é um dos fundos que tem mais cotistas na bolsa aí, né? Tem 237, está ali no top 5 talvez. Seu valor patrimonial é de 159, o que significa que a 149 ele tem um desconto aí de 7%, né? O PVP é de 0,93. Então, gente, mesmo subindo isso tudo aí que subiu, ainda é uma grande oportunidade. Afinal de contas, a tendência é que ele ainda possa ter espaço para valorização. Aliás, esse é um fundo que eu não tenho na minha carteira, eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu não tenho, mas teve um momento que eu queria muito comprar, só que ele estava muito caro. Estava com PVP ali de 1,15, 1,20. Ele sempre foi negociado muito caro, e mesmo depois da pandemia, quando a cota caiu bastante, quando ele voltou, ele bateu lá no 170. E ao longo do tempo ele veio caindo, muito por conta aí também, claro, né, do mercado adverso, né, a Selic subindo. Isso fez com que a cotação também caísse. E a primeira razão que eu entendo aqui, ó, para poder ter esse FII na carteira, são os dividendos. Então a gente vê que os dividendos são estáveis. E para aquele investidor que não quer ter dor de cabeça, rendimentos estáveis, né, são um grande atrativo. Teve muita gente que lá atrás falou, mas o KNRI paga pouco. Mas nos últimos meses ele vem aumentando esse dividendo. Imagina, por exemplo, se ele mantiver, né, a gente não sabe aqui se ele vai manter esses 91 centavos que ele pagou, o último rendimento. Mas se ele mantiver esse valor e você comprar hoje a 149, isso vai te dar um retorno aí de 7,32, o que não é um retorno assim desprezível, pensando num fundo de tijolo, que também vai ter a valorização aí do patrimônio ao longo do tempo. Bom, e entrando aqui no relatório dele, qual que é o objetivo dele? É ter renda de aluguel mensal por meio da alocação de um portfólio diversificado com o quê? Prédios corporativos e galpões logísticos. É um dos maiores patrimônios aí da Bolsa, né, de 3 bilhões e 860 milhões de reais. E eu gosto sempre de ver aqui a palavra do gestor, né? Então ele diz o quê? Que no mês de julho eles tiveram a locação de uma loja lá no edifício Bela Paulista, em São Paulo, para a Calunga, que é uma grande empresa aí, né, uma grande papelaria, tem suprimentos para escritório, informática, material escolar.
E também teve uma alocação no conjunto Edifício Joaquim Floriano, para uma empresa do setor de saúde. Na verdade, prestam serviços não clínicos, né, nesse setor. E com isso, o que aconteceu? A vacância física do fundo, ou seja, o espaço vago sem alugar, caiu de 1,84 para 1,74. Também diminuiu a vacância financeira. O que é a vacância financeira? São os aluguéis não pagos, né? Esse é um fundo muito tradicional na Bolsa, né? Ele está desde 2010, portanto tem bastante tempo, tem estrada, né? Não é um fundo aí qualquer. E a gestão dele é da Quineia, que é do grupo Itaú. Mas a segunda grande vantagem aqui, a razão talvez para investir, é a liquidez. É um fundo que está sempre nos pregões, tem sempre um bom volume. Então, aquele investidor que não quer dor de cabeça, ele vai encontrar no KNRI um fundo muito líquido. E a gente sabe que quanto maior a liquidez, maior a possibilidade também de comprar ou vender num preço justo. Muito bem, dito isso, vamos entender aqui o que é a carteira imobiliária dele. Ele tem um portfólio composto por 21 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais, escritórios, e também ele tem 9 centros logísticos. E eles estão espalhados aí em 3 estados da federação, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, com maior concentração em São Paulo. Quase 58% do segmento logístico, 42% de escritório. Contratos atípicos, aqueles que você paga uma multa se você sair antes, 58%, dão mais segurança. E os contratos típicos, 41%. Os indexadores são IPCA, quase 68%, e o IGPM, 32% dos contratos. E o prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 10 anos, né? Um tempo bem bacana, né? Boa parte deles tem vencimento para depois de 2026, 77%, e aqueles que têm contrato atípico estão aí as revisionais, né? Em 2022, 2023 e 2024, a maior parte deles. O que significa que o fundo pode, de repente, nesses momentos, negociar e subir um pouquinho o valor do aluguel. Subindo o aluguel, aumenta também os dividendos para os cotistas. Vemos aqui a evolução da vacância, né, do fundo. Então, de agosto de 2021 para cá, tanto a vacância física quanto a vacância financeira vieram caindo e estão em níveis aí muito bons. E existe uma expectativa para que o fundo aumente um pouco aí os seus dividendos, né? Porque algumas carências que haviam nos contratos estão começando a terminar. Mas antes de falar a terceira razão para ter o KNRI na carteira, eu queria saber de você. Diz aí para mim, você é cotista já do KNRI ou ainda não? Gosta da gestão do fundo? E pelo que eu estou trazendo até agora, o que você achou a respeito dele, caso você não seja ainda cotista? Deixa aqui para mim nos comentários. E se você está gostando do vídeo até aqui, não deixa de se inscrever, dá seu like, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Muito bem. E a terceira razão, que eu acho que é um bom motivo aí para ter o KNRI na carteira, é a sua diversificação. Olha aqui, o fundo possui mais de 90 inquilinos, né, e isso acaba pulverizando bastante aí os riscos. E de vários setores diferentes da economia, né? Então a gente tem serviços, empresas do setor financeiro, tem comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia, enfim, são muitos setores e são bons clientes, como a gente vai ver já já. Antes, só uma passada aqui pela geografia. Então a gente vê aí do lado esquerdo, né, os escritórios que tem em São Paulo, bem como os centros de distribuição, os centros logísticos, né? Lembrando que ele é um fundo misto, tem escritórios e galpões logísticos. Do lado direito, a gente tem ali um edifício em Belo Horizonte e um centro logístico em Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. E no Rio de Janeiro, são 3 escritórios, onde é um pouco mais difícil ali para conseguir preencher, né, a vacância. Basicamente, a vacância dos escritórios está lá no Rio, e ele tem um centro de distribuição. Olhando para o portfólio, vamos ver rapidamente aqui, ó, só tem bom cliente. Vamos focar aqui nos locatários, mas se você quiser olhar com um pouco mais de detalhe, dá uma pausa aí no vídeo ou baixa o relatório que está aqui na descrição. Então a gente vê aqui, ó, locatários Votorantim, tem o Grupo Bung, Capital Markets, tem também aí, né, o Consulado da Nova Zelândia. Nesses outros ativos aqui, ó, tem o Banco Pine, BMG, vou passar um pouco mais rápido aqui, ó, Google, WeWork, Xerox, BNDES, Sul América, Grupo GR, só inquilino bom, gente. Magazine Luiza, Kimberly-Clark, Marisa, Foxconn, Lojas Renner. E aqui tem o CD de Cabreúva, que é um imóvel aí de desenvolvimento, né? Aí talvez vai ter aquelas pessoas que vão falar assim, mas o fundo está alavancado. Isso não representa aí nem 2% do patrimônio do fundo.
Aqui a composição, né? De onde vem a renda, a maior parte aí receita de aluguel, não tem muito segredo com ele, né? E aqui algumas informações sobre um dos melhores edifícios que ele tem, que é o Rocha Verá Corporate Towers, em São Paulo. Então tem essas informações aí, não vou detalhar elas. E se a gente entrar lá no Google, né? Vamos localizar aqui onde é que está esse edifício, só para ter uma ideia, né? De vez em quando eu faço isso, entro no Google, vejo lá onde estão os imóveis, né? Principalmente se for algum lugar onde eu não conheça. Aqui é um lugar que eu conheço, Marginal Pinheiros, na região da Avenida Berrini, que é uma das áreas ali, metro quadrado talvez mais caro do Brasil, falando de escritórios. Portanto, como você está vendo aí, né, uma região muito bacana, uma região onde vários fundos imobiliários têm investimento. Portanto, você pode ter a certeza de que ao comprar o KNRI, você vai ter esse tipo de qualidade dentro do portfólio. Aliás, é muito importante a gente não só analisar dividendos, né, pessoal, mas olhar também vários outros aspectos. Tamanho do patrimônio do fundo, quem são os inquilinos, os contratos. Se você já investe há algum tempo, você já aprendeu como fazer isso. Mas se você está começando agora, tem um recurso aí que eu posso te oferecer, que é o e-book que eu escrevi, Primeiros Passos para Investir e Viver de Renda com Fundos Imobiliários. O primeiro link aqui da descrição, também o comentário que está fixado. E esse livro já tem ajudado algumas pessoas aí, como você está vendo, alguns depoimentos. E eu tenho certeza de que ele pode ajudar você também. Então, galera, essa é uma opção, né? O KNRI não quer dizer que você tem que ter ou não. E eu vou explicar por que eu não tenho. Lá atrás, como eu disse, ele estava muito caro. E quando eu comecei a montar minha carteira pública do canal, meu burrinho lá na sombra, que eu compartilho com vocês toda quarta, nessa minha estratégia, eu evitei fundos que tenham escritórios. Muito por conta aí do momento. Isso não quer dizer que lá na frente ele não possa entrar na minha carteira. Mas é aquilo também, né, gente? Tem um limite ali físico, né? Se a gente coloca uma carteira muito inchada, fica difícil de acompanhar e nem sempre dá para ter todos os fundos que a gente quer. Então, somente por essa razão que eu não coloquei o KNRI na minha carteira, mas eu tenho certeza de que ele cabe em qualquer carteira em que você queira colocar um fundo seguro, tradicional, estável e que também é bem gerido. Ficou curioso para acompanhar a minha carteira? Lá no último vídeo eu coloquei aí quanto que eu ganhei de dividendos neste mês. Te espero lá, um grande abraço e até a próxima.